Assim, só que tá sem volume, mas tudo bem. Ok, gente, muito obrigada pela presença de todas e todos. Primeiramente, agradecer, né, as palestrantes que toparam isso e as meninas que estão comigo aqui na organização, né, o PET Sociais. Enfim, boa noite, meu nome é Ana Laura e representando os realizadores dessa atividade, desejo boas-vindas a todos vocês. Este é o quinto debate realizado pela Ecofalante UFO, uma mostra de filmes e documentários socioambientais promovidas pela Diretoria de Cultura, PET Engenharia Ambiental e Sanitária, PET Biologia, PET Geografia, PET Telecomunicações, PET Direito, PET Ciências Sociais, PET Física Médica, PET Administração e pelo PET da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema. Antes de iniciarmos a atividade, é importante ressaltar que, em relação à emissão de certificados, os participantes que tiverem interessados em recebê-lo devem preencher um formulário com a lista de presença e uma pesquisa de opinião, que será disponibilizado ao final da palestra. Debate. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia e ficarão disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade Federal, o CIEX. Lembrando também que a nossa próxima atividade ocorrerá no dia 27 de agosto, referente aos filmes Ameaça aos Tapajós e Mata. Então, acompanhe nossas redes sociais para mais informações. Agora vamos dar início ao debate do filme Auto de Resistência, de Natasha Neri e Lula Carvalho, e O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento. Para conversar conosco, contamos com a participação de Débora Regina Pastana. Débora Regina Pastana possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista, mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista. Entre 2017 e 2018, realizou estágio pós-doutoral em Criminologia na Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Controle Social, GEVICO. É também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Público da UF. Tem experiência em Sociologia, pesquisando principalmente os seguintes temas: violência, controle social, justiça penal e cidadania. Participa também Beatriz Corrêa Camargo. Beatriz Corrêa Camargo é professora de Direito Penal na Universidade Federal de Uberlândia, nos cursos de graduação e mestrado em Direito. Professora visitante pela Alexander von, e aí o nome ficou em alemão, eu acho. Nas universidades. Nossa, Beatriz, eu vou colocar você para ler esse texto, que eu não estou conseguindo falar. Enfim, em Berlim. Realizou estágios de pós-doutorado na Universidade de Bonn e na Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Yale e no Instituto Max Planck de Direito Penal Internacional e Estrangeiro. Doutorou em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, com instância de pesquisa na Universidade de Bonn pelo programa Doutorado Sanduíche. É mestre em Direito Penal pela Universidade de Bonn, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, com diplomação nos Fundamentos do Direito Alemão pela Universidade de Munique. Participa também Juliana Farias. Juliana Farias é antropóloga e roteirista, autora do livro Governo de Mortes, assina em coautoria com Natasha Neri, roteiro e argumentos do documentário Auto de Resistência. Conclui recentemente seu pós-doutorado em Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, Unicamp. Atua como pesquisadora no Núcleo de Justiça Racial e Direito, FGV, Direito São Paulo.
integra o Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal da Associação Brasileira de Antropologia, ABA. Então, agora vamos abrir a fala para a nossa convidada, Débora Regina Pastana. Débora Regina, se você quiser se apresentar melhor do que eu, né? Apresentar a senhora e falar sobre um pouco, né? Sobre o que você acha que foi a temática desses dois filmes que conversam tanto. Obrigada, Ana Laura, você me apresentou muito bem, viu? Eu até dispenso essa apresentação toda, eu já queria começar a conversar logo, né? Mas que bom que estamos todas e todos aqui, né? Eu quero agradecer ao convite da Ecofalante para fazer parte desse debate, parabenizar todos os PETs envolvidos, né? É uma riqueza isso, é muito linda essa atividade que vocês fazem, então, meus parabéns, tá? Eu vou ser muito breve, porque eu quero ouvir mais do que falar e quero conversar sobre esses dois filmes, né? O Prisioneiro da Grade de Ferro foi foi um documentário que eu trabalhei muito no GEVICO, logo que eu entrei na UFO, né? E ele retratava uma realidade que já nem é, né, a realidade que nós temos hoje no sistema carcerário, mas já era uma realidade muito complexa, muito pesada, enfim, né? Nós estávamos ali falando, né, de superpopulação carcerária, mas o documentário ele já inicia falando que havia ali em 2001, né, quando ele foi produzido, ele foi lançado em 2003, mas ele foi produzido em 2001, já havia 250 mil presos no país, né, e nós já atingimos mais de 800 mil presos, hoje a gente está aí com uma população um pouco menor, né, de 685 mil presos, mais ou menos, a partir de uma estimativa que foi feita pelo monitor, né, da violência, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque nós não temos dados, né, oficiais do DPEM mais, o Brasil não produz mais informação sobre o sistema carcerário, então nós temos dados que são dados, né, feitos por outras instituições, muito respeitadas, inclusive, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um excelente, né, uma excelente fonte de informação sobre esse tema, tá? Então, nós já havíamos, né, nós discutíamos precarização da prisão e superpopulação carcerária, né, e o advento de um Estado punitivo, um Estado que já demandava o superencarceramento, e nós, né, agora, passados aí 20 anos, estamos numa conjuntura muito mais, né, pesada nesse sentido, com um superencarceramento muito maior, né, ainda que a gente tenha vivenciado uma diminuição pequena nesses últimos 2 anos. Por outro lado, nós temos uma prisão que é muito diferente daquela, né? O documentário que foi feito no complexo do Carandiru, que foi implodido no ano seguinte, né? Então, de fato, aquele era um sistema muito, né, capilarizado, muito grande, o maior presídio da América Latina, enfim. E ali já se colocava, né, já se mostrava a influência, né, e o predomínio do PCC, e de lá para cá, esse predomínio se tornou praticamente hegemônico no país inteiro, não só nas prisões paulistas, e redefinindo também a disciplina prisional. Então, em alguma medida, nós temos as mesmas condições carcerárias, né, precárias, desumanas, superlotadas, agora mais ainda, né, espalhadas de forma muito desigual pelo país, né? São Paulo é um estado da federação que prende muito ainda, mas já não é mais aquele modelo de precarização, a gente tem uma outra dinâmica dentro dos cárceres, né? Uma outra forma de controle social dentro do cárcere, muito mais, né, potencializada pela facção, enfim, né? E não só o PCC, o país inteiro tem inúmeras facções, e isso tem acontecido, né, em outros estados também. Então, é um pouco diferente, né? Mas o que eu acho que liga esses dois filmes, então, ali, né, o Prisioneiro da Grade de Ferro, que no final, né, eu acho interessante no final o discurso do Alckmin, né, falando, olha, nós estamos construindo muitas prisões, né? Foi um governo que construiu prisões como nunca antes, né? Ele faz até uma comparação da quantidade de prisões que foram construídas em um século atrás da gestão do PSDB, enfim, né, dele, do Mário Covas e dele,
E eu acho muito significativa a fala dele, porque, de fato, é essa imagem de eficiência, né, do sistema punitivo, que ele cresça cada vez mais. E foi exatamente isso que aconteceu nos 15, né, nos 20 anos que sucederam a produção desse documentário. Né? Ele foi muito profético, né, porque, de fato, o país inteiro construiu, né, uma massa prisional que não foi capaz de abrigar todos os presos, né, que se produziu nesse período. A gente ainda tem uma superpopulação enorme, né, um déficit de vagas muito grande, melhor dizendo, mas foi exatamente aquilo que aconteceu, né, que ele estava ali se vangloriando. Se a gente for pensar no documentário O Auto de Resistência, aí eu acho que a gente está... o auto de resistência ele é um registro, né, de um agravamento, mas diferente, né? Eu acho que aqui a gente pode já pular para um debate que não é mais só do super encarceramento, do grande encarceramento, mas é de uma política, de uma necropolítica mesmo, né? E aqui eu vou citar o Achille Mbembe, vou jogar aqui esse debate com vocês, porque o auto de resistência ele deixa muito claro que, ao mesmo tempo, né, que a gente tem uma superpopulação prisional que cresce, né, demasiadamente, de forma muito desumana, de outro lado, a gente tem uma política de segurança, para além dos muros da prisão, né, enfim, que é voltada para exterminar, né, exterminar os desviantes, principalmente os desviantes jovens, negros e pobres, né, periféricos. Então, é exatamente isso que mostra o documentário, né, o auto de resistência. E ele mostra de forma muito escancarada, muito evidente mesmo, né, que isso é política de Estado declarada, né. Eu vou só citar aqui a fala do piloto do helicóptero que dá um depoimento rápido, né. Ele fala exatamente, olha, mas nós não fizemos nada de errado, né, nós fomos lá, ninguém foi lá fazer nada de errado, foi fazer o que a gente sempre fez, né, foi uma operação normal, nenhum inocente foi morto, né. Então, ali na fala do piloto, que é um policial militar também, e o policial militar ele representa a instituição, né, então ele está falando ali pela instituição, para mim é a polícia, né, a polícia militar do Rio de Janeiro que está falando. Essa é a política de segurança pública, né, o choque de ordem, o choque de paz, que sobe num helicóptero, que atira lá de cima, né, sem saber em quem está atirando, enfim, né, que depois desce e vai pegar os corpos, e vai recolher os corpos, arrastar os corpos pelas ruas, né, pedindo lençol né, exigindo lençol das pessoas, enfim, e que a gente já está cansado de assistir, que também não é algo recente, né, porque ele falou uma frase que eu achei muito significante: nós fomos lá fazer aquilo que a gente sempre fez, né? Então, não é uma coisa de um governo agora, isso é marca, né, significativa desde a abertura política da atuação policial militarizada e voltada mesmo para a morte, né? Então, aí eu acho que cabe muito bem a discussão do Achille Mbembe, da necropolítica, né, e de pensar estabelecimentos prisionais onde as pessoas também definham, né, morrem adoecidos, e as pessoas que morrem, né, a tiro, por meio, né, da força letal policial, que depois vai se tentar desculpar por esses autos de resistência, tudo isso, na verdade, representa uma necropolítica. Esses lugares, né, as periferias, os guetos e os presídios, são aquilo que o Achille Mbembe chama de nova colônia do capitalismo tardio, né? São colônias onde realmente a política que é voltada para esse segmento, né, para essa massa de jovem negra pobre, é a política do extermínio, né? Então, aí eu volto, só para terminar, para a gaiola de ferro, né, para o prisioneiro da gaiola de ferro. Não sei se vocês prestaram atenção no começo, né, quando tem uma palestra de triagem, e aí o palestrante está dizendo, olha, ninguém aqui é bandido, nem sentenciado, nem condenado, todo mundo aqui é reeducando. Essa é a falácia mais, né, essa é a mentira mais escabrosa que nós temos no nosso discurso jurídico penal, né, nas falas sobre segurança pública, de que a prisão é necessária para corrigir as pessoas. Numa política de morte, não se preocupe em corrigir pessoas, né? Uma política de morte é uma política de extermínio, então, chamá-los de reeducandos é até uma ofensa, né? É uma hipocrisia. E aí eu me lembro do Eugênio Raul Zaffaroni, né,
criticando essas ideologias lá atrás, ele falava isso lá na Questão Criminal, num livro que ele publicou há mais de 20 anos, né? Que essas ideologias de ressocialização, reeducação, reinserção social, são todas mentirosas, né? E eu acho que agora, nesses últimos anos, ficou mais evidente ainda, porque nós estamos começando até a se acostumar a ouvir o Estado falar que ele age mesmo assim, exterminando desviantes, né? Nós elegemos pessoas que prometeram isso nas campanhas, de atirar na cabecinha de bandido, né? A de metralhar enfim, né, desviantes de todo gênero. Então, a gente está cada vez mais aceitando isso como uma política de Estado, não só como um abuso, né, policial, como uma... Quando a gente tentou aprovar o ano passado, né, o pacotão do Moro de ampliação da excludente da ilicitude, o que ele queria? Ele queria ampliar como, né? Ele queria tornar tão genérica uma designação que já existe no Código Penal, né, que exclui a culpabilidade daqueles... eu não sei se é ilicitude ou culpabilidade, mas, enfim, que exclui, né, o caráter criminoso do fato para esses autos, né, para essas ações policiais. Mas isso já acontece, não era nem necessário ampliar, não é, genericamente, a excludente da ilicitude. E o auto de resistência nada mais é do que isso, né? Isso é muito... Esse documentário, ele deixa muito evidente que as nossas polícias, elas já fazem isso muito bem, não era nem necessário uma mudança legislativa para tornar mais confortável. Eles estão muito confortáveis nessa forma de agir, né, nessa necropolítica. Então, é isso. Assim, para começar, eu queria fazer essas observações e quero conversar mais com os palestrantes e também com todos que estão aqui, tá bom? Todos e todas. Obrigada. Obrigada, Débora. Sempre muito bom te ouvir. Agora, vou passar a palavra para a Beatriz. Beatriz, que professora, né, de Direito Penal, e, enfim, qual foi sua visão sobre esses dois filmes, né? Quais foram suas indagações iniciais? Boa tarde, Ana Laura. Boa tarde a todas. Eu queria agradecer também o convite que foi feito. Dizer que para mim também é uma alegria ouvir a professora Débora, sempre é um prazer enorme participar de qualquer evento com ela, uma amiga muito querida. E dizer que também estou muito honrada de estar aqui com a Juliana Farias, não é todo dia que a gente pode discutir um documentário junto com a pessoa que ajudou, né, na sua realização, participou, foi coautora, né, dessa obra. Então, me sinto muito honrada, estou muito curiosa também, né, para os diálogos que a gente vai poder fazer a partir disso. Interessantemente, né, eu, além da professora Débora, também conheço outros professores que usam o filme do Prisioneiro da Grade de Ferro, e eu também o utilizo para iniciar o meu semestre em Direito Penal. E eu fiquei pensando, né, o que eu poderia extrair em comum do Prisioneiro da Grade de Ferro com o auto de resistência. E eu acho que talvez algo que eu poderia trazer para reflexão da perspectiva, né, do direito penal, da teoria penal, é o debate sobre as finalidades da pena, né, que a professora Débora já iniciou um pouco, mas que eu acredito que fica muito claro, né, nesse filme do Prisioneiro da Grade de Ferro, e depois pensar isso para a questão do auto de resistência. Quando a gente discute teoricamente, né, em termos de teoria política, de teoria penal, o que justificaria a punição de alguém, a gente tem as teorias retributivas, né, ou seja, a gente pune porque essa pessoa merece uma punição. A gente tem as teorias preventivas, né, que tem várias vertentes, seja para dissuadir as pessoas, intimidar as pessoas para não praticarem crimes, porque elas podem ser punidas por isso, ou, né, numa perspectiva mais positiva, a ideia de que a gente pune uma pessoa para reintegrá-la à sociedade, reinseri-la e etc. E aí, o que eu acho muito interessante é ver, nesse caso do Prisioneiro da Grade de Ferro,
como que esses discursos se colocam? Porque o discurso oficial naquele momento, naquele documentário, é a teoria da ressocialização. Então, como a professora Débora mencionou, né, o carcereiro que recebe aqueles presos que chegam na prisão, ele os chama de reeducandos. E o tempo todo no documentário se fala de reinserção, de reeducação. Né? O que eu diria que, em si, realmente eu concordo com as críticas da professora Débora, é uma ideia muito falaciosa, sobretudo quando a gente pensa essa noção de reintegração social a partir da prisão, né? E muitas vezes nesse discurso da reinserção, da reintegração, há percepções que de fato violam, né, a dignidade humana, porque no fundo são rejeições às culturas das pessoas, os seus pontos de vista, né, as suas percepções sobre o que é certo ou o que é errado. Então, jamais a pena pode ter como finalidade mudar a pessoa, a personalidade de alguém. Isso em si é uma violência, né? Mas, em contrapartida, eu particularmente ainda não rejeitaria outras abordagens para o problema dos crimes, né? Não encarceradoras, mas talvez de uma perspectiva que possa ver outras maneiras de solucionar esses conflitos que se tornam crimes. Bom, o que a gente vê no Prisioneiro da Grade de Ferro é uma grande descrença com o discurso da ressocialização, porque, de fato, por diversos motivos, isso não se dá através da privação de liberdade. Então, a gente vê pessoas adoecidas psiquicamente pelo ambiente em que elas se encontram, a gente vê todos os elementos da lei de execução penal sendo desmontados ali no Carandiru, então, trabalho, música, estudo, nada disso, né, colabora para qualquer percepção que se tenha de reintegração social. E isso, os detentos, os diretores, os carcereiros, ninguém acredita nisso. O que sobra, então, né, nesse documentário? Alguns encarcerados, eles acreditam numa noção retributiva, eles acreditam que eles estão ali para pagar pelos que eles fizeram, são poucos, então eles têm uma ideia de que realmente eu fiz algo errado, eu tenho que pagar por isso, eu mereço isso, mas aí minha dívida está quitada com a sociedade, por assim dizer. E em nenhum momento uma ideia de prevenção, né, de intimidação, ela surge. E que muitas vezes é o argumento que a gente vê em políticas, né, justificativas, legislativas, para criar novos delitos. Então, realmente o homicídio é uma coisa terrível, as taxas de homicídio crescem cada vez mais, crimes contra as mulheres, vamos aumentar a pena, vamos criar um novo tipo penal. Então, esse discurso oficial, ele nem surge, né, no imaginário das pessoas envolvidas no sistema punitivo, né? E aquilo que é o discurso oficial, ninguém acredita nele. Agora, o que eu acho muito interessante é que algum dos diretores, ele fala no fim do documentário que a pena, ela cumpre a sua função, que na verdade é uma função não oficial e não declarada, que tornar esse criminoso inócuo, afastá-lo do convívio social. E essa percepção de que, enfim, não há nada que eu possa fazer com essa pessoa, nada vai resolver, eu acredito que muitas vezes está na base do que justifica não apenas essa indiferença moral que tantas vezes se coloca em relação à questão penitenciária, à questão penal, mas também, justamente no imaginário social, justificam ações de extermínio, né? Porque a percepção da população é que realmente o que a gente vai fazer com essas pessoas violentas que moram nas favelas, com esses bandidos perigosos, né? A única solução é algo drástico, então, se matar essa pessoa, a gente tem uma sociedade melhor, uma sociedade mais segura, né? Então, esse diálogo a gente vê no auto de resistência. Então, fico pensando muito, né, no que acontece da percepção dos policiais. O que
que tipo, né, de percepção endossa a ideia de que essas convicções de que eles têm que matar os criminosos, não é? Porque, enfim, há, sim, percepções racistas, a gente pode falar de políticas de extermínio, mas existem convicções que motivam, crenças que fazem essas pessoas agirem como elas agem. Então, esses sistemas constituídos de maneira injusta, né, essas instituições, né, desviadas do seu propósito inicial, que é realmente pacificar, que é realmente trazer a ordem, e muitas vezes endossa, né, atitudes criminosas, existem convicções por trás disso. Né? Então, a gente vê isso lá na Hannah Arendt, quando fala da banalização do mal. Existem, então, valores, né, que para esses agentes justifica, fundamenta as suas condutas. E eu acho que isso é muito importante a gente ter em conta para não trazer um maniqueísmo, né? Eu não acredito que essas questões colocadas de violência policial, ela se resolve diferenciando em grupos, né, de vítimas e algozes. A gente precisa, talvez, ter um olhar um pouco mais isento e procurar entender que motivações estão por trás disso. E, bom, enfim, não quero adiantar a discussão, mas o meu intuito era só colocar as questões de como entender, então, né, essa questão penal por trás de todos esses discursos desses dois documentários, porque eu considero muito interessante perceber que também no documentário do Auto de Resistência, o discurso das famílias das pessoas era por punição, por merecimento. Então, que esses policiais, então ali ninguém acreditava em ressocialização, ninguém estava pedindo a punição dos policiais militares para que eles não matassem de novo no futuro. Elas queriam justiça, né? Justiça significa, vamos então dar uma pena merecida a esses agentes, em grande parte. Em alguns momentos a gente vê também a ideia de punição como uma forma de prevenir que esse estado de coisas se perpetue. Mas da perspectiva das famílias era uma questão de merecimento, né? Então, acho que o convite que eu gostaria de fazer é que a gente pensasse, né, até que ponto o direito penal, qual é a função que ele realmente pode cumprir nesse estado de coisas, né? Então, a gente tem a questão da letalidade policial. É o direito penal que vai resolver essa situação? Me parece que não. Né? Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer o convite para não adotarmos posturas de descrença absoluta, porque eu acredito que a descrença em qualquer sistema possível leva aos extremismos, justifica, né, essas barbaridades que infelizmente a gente está assistindo. Mas é isso, então eu devolvo a palavra e agradeço mais uma vez aqui o convite que me foi feito. Obrigada, Beatriz. Sempre bom também ouvir a senhora. Está sendo muito produtivo, que primeiro a gente ouviu uma pessoa mais puxada para a sociologia, agora a gente ouviu uma pessoa mais puxada para o direito penal, né? E agora a gente vai ouvir uma antropóloga, Juliana Farias. Conta para a gente como que foi, na sua visão, de quem fez, né? De quem estava lá e ajudou a fazer, tá? Como coautoria. O que você achou de tudo isso e como os dois filmes conversam tanto? Pode falar. Obrigada pelo convite. Para mim, sempre uma alegria não só debater o filme, saber, né, da circulação, mas, de fato, estar aqui com vocês, conhecer as professoras Débora e Beatriz e estar na UFO, estar, né, pela segunda vez. Eu tive numa atividade da Mariana Cortes e foi ótimo, né? Então, para mim é uma alegria, eu agradeço mesmo. Vou tentar ser breve. Eu tinha falado para as meninas, eu tenho um teto de 18h30, assim, então antes eu já peço desculpa, né? Porque pode ser que o debate renda para além disso. Eu vou falar muito brevemente sobre como que surge essa ideia, né? E alguns pontos principais e abrir para as perguntas. Mas eu acho que é importante, já que a gente está aqui, né, num grupo também de pessoas que fazem pesquisa, né? Esse é um documentário que surgiu
da fusão de duas trajetórias de pesquisa, né? A trajetória da Natasha Neri, que, enfim, fez graduação em comunicação, depois ela foi para antropologia também, trabalhava com o professor Michel Missi, no NEC-VU, da UFRJ, e trabalhava com inquéritos policiais, especificamente, né, com uma vasta experiência nessa área, e ela não conhecia os familiares, não tinha contato direto, né? Eles acompanhavam por outros caminhos, e eu estava acompanhando, de fato, a luta, né, de familiares do Rio de Janeiro desde 2004. Então, quando a Natasha me chamou, eu já tinha terminado minha tese de doutorado, enfim, que basicamente também sobre essas questões, não vou entrar em detalhes, mas ela me chamou para escrever o roteiro, perguntou se eu topava, mesmo não tendo nenhuma experiência no audiovisual, e a gente achou que valia a pena, né, encarar esse desafio por conta dessas experiências e também a partir de um apoio, de um incentivo dos movimentos sociais, né? Eu falei, bom, vamos falar com as mães, se fizer sentido para elas que exista esse filme, né? Porque o movimento de familiares já tinha 2 documentários importantes, né, sobre a luta delas, mas não tinha um documentário que mostrasse uma espécie de bastidor do que é essa engrenagem de morte que está em funcionamento, né? Para quem não é operador do direito, como eu, né, tudo que funciona, até da porta do fórum para dentro, mesmo que a gente possa entrar e assistir, é um tipo de bastidor, né? É algo menos visível, né? Se comparado, por exemplo, aos atos, né, que elas fazem, as passeatas, as caminhadas, enfim, a maneira como ocupam o espaço público e o que acontece ali, né? E, bom, desde a fase do inquérito policial, não à toa o nome do filme passou a ser Auto de Resistência, não seria. Mas depois a gente achou que era importante demarcar, assim, esse lugar, que é um registro burocrático, né, a princípio. Mas como que isso, né, ganha vida ali? Como que esses papéis, né, determinam o que vai acontecer ou não com determinadas pessoas? Então, acho que uma primeira coisa é trazer, né, essa fusão de trajetórias de pesquisa e essa autorização dos movimentos sociais do Rio, né, que tiveram um trabalho muito de consultoria, de apoio total, né? E aí eu acho que tem 2 coisas assim muito importantes, né, que eram um objetivo, né? A gente sabendo de antemão como que era aquele funcionamento, porque a gente não tinha filmado, mas a gente acompanhava muitas audiências de instrução e julgamento, né, por conta das pesquisas, e a gente sabia exatamente coisas que se repetem muito, né, naquele ambiente, naquele contexto, né? Então, assim, ter um foco do filme no racismo do judiciário era uma intenção, desde o início, né? Trazer concretamente situações onde isso pudesse aparecer, porque, às vezes, mesmo para pessoas, e aí já atualizando um pouco da circulação, né? Mesmo quando esse filme foi exibido para a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, os próprios defensores ficaram chocados de como é. Porque quem trabalha em outras varas, quem está, né, de um outro lugar, às vezes não tem ideia de como aquilo se dá, né? E de como também são cruéis aqueles processos e todos aqueles procedimentos burocráticos, né? Então, essa foi uma intenção e a gente, enfim, tem, já antecipando aqui uma crítica, né? O filme não mostra o lado da polícia. O filme teve um roteiro construído, né, por nós duas, que colocou a polícia como a polícia aparece nesse cenário. Nesse cenário, a polícia é réu. Eles apareceram dessa forma, os advogados apareceram dessa forma, os defensores públicos que defendem policiais apareceram nesse lugar, né? Enfim, e teve uma tentativa também de filmar, né, os próprios policiais que são presos, e isso não nos foi autorizado, né? Então, teve essa tentativa também de fazer uma interlocução com eles nesse sentido para ampliar também essa escuta, né? Era importante ouvir também, né? O que acontece, eu já faço uma conexão também, além dessa própria, né?
policiais presos também fazem parte desse cenário do encarceramento em massa que a gente vive no Brasil. Não tem como descartar isso, né? E aí acho que quando a professora Beatriz traz essa versão do posicionamento das famílias, né, de uma demanda por punição, eu acho que é um debate muito delicado para a gente fazer sem estar... assim, algumas têm essa demanda, outras não. Esse é um debate imenso dentro do movimento, porque mesmo a gente teve cuidado de trazer no filme uma cena que foi a partir de um protesto na porta do MP, do Rio de Janeiro, que elas... a grande frase daquele ato era: a canetada mata mais que o fuzil. O ato chamou Acorda MP, né? Assim, a grande maioria das integrantes dos movimentos sociais de familiares de vítimas de pessoas que são executadas por agentes de Estado armados em serviço, né, elas entendem que é uma responsabilidade do Estado, que essas mortes são responsabilidades do Estado, e que esse caminho, muito por conta também da conexão do aprendizado com coletivos de familiares de pessoas privadas de liberdade, porque elas trocam muito, né? Tem um intercâmbio forte, que é muito importante para a luta, né? A gente está falando aqui, quando eu penso os dois filmes, né, são as mesmas vítimas, são os homens negros, jovens, né? Os que não, enfim, os que não são executados estão presos, é quase isso, né? É pensar essa criminalização, e aí, para encerrar esse argumento, que era isso que eu queria dizer, né? A polícia está ali respondendo por um crime, mas a pessoa criminalizada durante a audiência já é a vítima morta e a sua família. Então, é essa inversão, né, muito perversa que a gente tentou trazer, né, entendendo a necessidade de ampliar esse debate, né? Eu acho que tiveram dois escoamentos muito diferentes, né? A maneira como esse filme é exibido na favela para retroalimentação da luta e a maneira como esse filme foi recebido pelas camadas médias, né? E por muitos estudantes. Assim, a demanda para debater nos cursos de direito é gigantesca, né? A gente achou que ia ter, enfim, a gente não achou nada, na verdade, antes, a gente não tinha como saber, mas a gente achou que ia ser muito mais um instrumento de luta da própria militância, que não deixou de ser, mas é impressionante como, assim, escolas completamente brancas de direito, tipo Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde eu estou trabalhando agora, assim, quis debater muitas vezes, e como esse tipo de debate, né, aí das escolas à Procuradoria-Geral da República, né? Esse filme ele teve uma circulação e a possibilidade de levar as mães para os debates iniciais, assim, e bom, até hoje a gente, quando tem mais tempo, sempre convida, né, uma ou duas, enfim, do movimento para participarem também. Então, é isso, eu acho que é, de fato, comprar uma briga quando a gente decide fazer um trabalho como esse, e sabendo que a gente tem lado, sim, né? Não tem como. No meu caso, não tem como, né? Mas estamos, assim, disponíveis para o debate, se tiverem perguntas. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada pela fala, Juliana. Muito, muito obrigada. Muito bom ouvir. Mais uma vez, né? Alguém que fez, e muito interessante que a gente tem 3 mulheres altamente inteligentes debatendo sobre as mesmas coisas. Eu estou assim. Mas, enfim. Sâmara, pode falar. Oi, é Samara. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo pessoal. O debate está incrível, achei assim, os comentários de vocês, as falas de vocês complementaram bastante.
E quando eu assisti o filme, eu vou focar mais no Alto da Resistência, né? Eu não me dei conta do que era esse Alto da Resistência, né? E foi só depois que eu comecei a assistir, tá, o Alto da Resistência lá, né? De dizer que foi a legítima defesa e tal. Aí que eu consegui, eu entendi, e aí fazia todo sentido. A ficha demorou um pouco para cair, né? Mas aí eu tive 2 choques, assim, com o filme, que foi esse de ver todo esse drama, esse desgaste das famílias, das vítimas, né? Esse acompanhar, assim, pelo que eles têm que passar depois, né? Já perdeu o filho, já perdeu o marido, já perdeu o pai, já perdeu... E tem que passar por tudo isso ainda, né? Então, esse foi um primeiro choque, assim. E o segundo foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, principalmente naquele caso que eles filmam lá de cima de uma laje, lá eles estão filmando, e daí tem o policial lá que faz toda a cena ali, pra, né? Pega a arma do cara, faz para fazer parecer que o cara tinha atirado. E eu fiquei pensando assim que no fundo eles não são tão diferentes assim, né? A vítima que está morta no chão e o policial que, nesse caso, então, fez esse ato aí. Quer dizer, os dois, de certa forma, estão... por um lado, tem lá o suposto traficante, né? Então, e a gente sabe que assim, nas periferias o que acaba sobrando para esses jovens que são expostos a toda essa violência, as únicas opções onde o Estado está ausente, ou eles vão para o tráfico, ou eles vão para a igreja, né? São as 2 opções da periferia, né? Então, infelizmente, acho que essa é a realidade. Então, ele foi para a opção do tráfico, provavelmente, né? A gente não sabe, mas é o que indica. Mas o policial, assim, a gente teve um debate semana passada sobre aquele filme O Alto da Mulher de Farda, e teve uma policial civil que participou aqui do nosso debate, foi bem legal, e ela trouxe um pouco dessa coisa, assim, ela falou que tem bons policiais e tem maus policiais, né? Então, também não é que a regra, né, que os policiais todos são assim e tal. A gente vê um excesso de violência, né? Mas a gente vê naquele caso ali, então, assim, a diferença talvez é que ele escolheu um caminho diferente, ele escolheu estudar, né, para ser policial, e então que seria, não sei, eu pensava que policial, né, normalmente policial é essa coisa de proteger, de defender, né, e aí eu achei interessante a fala da Beatriz no sentido de falar dos valores, né, então eu queria perguntar será que essa questão dos valores, elas vêm embutidas lá da academia dele, lá quando os policiais, porque é um regime de muita violência no processo de formação, talvez ali? Será que tem como trabalhar esses valores, então? Será que tem como ir lá embaixo, né? Voltar na formação deles, essas capacitações aí, e trabalhar esse processo de formação? Ou será que isso é uma coisa que já vem meio implícita, assim, do meio, né? A pessoa já está assim... É uma pergunta para mim? Pode ser para qualquer um de vocês. Então, como a gente tem talvez uma convidada, né, a Juliana, eu vou, se ela quiser falar primeiro, ou fiquem à vontade, senão... Eu concordo, deixa a Juliana falar, depois a gente fala. Tanto faz. Eu só ia perguntar se não seria melhor juntar mais perguntas, porque às vezes as perguntas vão ter conexão, né? É verdade. A gente está só pensando no seu tempo, né? No seu teto. Tá bom. Não, vamos lá, então. Eu acho, Samara, que tem não só a questão da formação, mas uma questão que não é da formação do policial, e não é apenas do policial militar também, né? A cena do helicóptero que a Débora lembrou, aquilo é formação da Polícia Civil, né? Então, isso é importante também, porque é uma questão de como hoje as polícias, no plural, né? E as Forças Armadas também atuam, né? E a necessidade de se construir um inimigo público, para ter tanto armamento, para ter tanto investimento, para ter tanto, no caso, eu não vou nem falar investimento, porque investimento seria em educação, em saúde, né, para fazer uma gestão da pandemia digna, né? Agora, para esse tipo de atuação, né, eu acho que é gasto em equipamento de guerra, né? É gasto com esse circuito internacional que via Israel e Pentágono para o Brasil, né? São os mesmos equipamentos, são os mesmos tanques, né? Assim, é muito complicado achar que isso é algo muito recente, né? As tecnologias, elas podem ser recentes, mas
essa necessidade, né? E aí é uma necessidade do Estado-nação, do Estado nacional, né? De como manter a sua soberania. É necessário que exista esse inimigo que precisa ser combatido. E no Brasil não tem como, assim, foi o último país a abolir a escravidão, foi o destino da maior parte das pessoas escravizadas. 40% das pessoas que foram escravizadas vieram para o Brasil, né? Falar da atuação da polícia hoje nas periferias, sabendo que a imensa maioria dessas vítimas da ação letal são pessoas negras, não tem como falar disso sem falar desse nosso passado, que foi anteontem, né? A abolição, a falsa abolição, foi outro dia, em termos históricos, né? A gente tem muito mais tempo de vida com a escravidão em ação do que pós-escravidão. E não sei nem se dá para falar em pós-escravidão, porque ainda temos trabalho escravo no Brasil. Então, é muito difícil, né, fazer esse debate, responsabilizar individualmente o agente que está na ponta. Eu, sinceramente, individualmente, eu acho isso um absurdo, sabe? Porque a gente sabe, é como você falou, o cabo, né, o soldado, toda a parte hierárquica da polícia, né, faz com que os que sejam punidos sejam esses também menos importantes na hierarquia interna. Um capitão, um comandante, não vai ser responsabilizado por nenhuma chacina que acontecer, né? Muito menos o secretário de Segurança Pública, muito menos o governador do Estado, né? Que é, sim, o grande chefe do executivo, portanto, o chefe das duas polícias em ação, né? Então, assim, acho que essa é uma discussão muito necessária de ser feita, né? Porque é isso, a gente pensar, de fato, nessa engrenagem. Eu acho que, por isso eu falei antes desse foco da luta das mães no Ministério Público, né? Por que 98% dos casos registrados como auto de resistência são arquivados pelo Ministério Público? No Rio de Janeiro, esse é o dado, né? 2% vão para frente e, claro, é júri popular, o júri absolve esses agentes, né? O debate de pensar, então, os policiais presos e como isso amplia a taxa de homens negros dentro do sistema prisional, né? Isso nem chega a acontecer. Em números é irrisório, sabe? Então, eu acho que o debate que precisa ser feito mesmo é esse que tem por trás a construção, né, dessa lógica bélica que precisa de um inimigo que vai ser combatido. É esse o ponto, né, para mim, e está em conexão com isso que você traz, né? É um ótimo exemplo trazer mulheres de farda, né? Ótimo exemplo. Por isso. Mas, enfim, senão, eu não vou parar de falar, né? Senão eu tenho que cuidar. Eu vou, muito brevemente também, sinalizar no mesmo sentido da Juliana, tá, Samara? Se a gente for pensar que uma política de morte, né, isso, eu volto a dizer, é a frase de Achille Mbembe, só existe se a gente tiver um estado de emergência, tá? Então, é preciso que a gente sempre esteja acreditando que nós estamos vivendo uma guerra, né? A gente sempre precisa estar acreditando que nós precisamos de uma guerra contra o crime, né? A gente precisa... E essas representações sociais, de que bandido bom é bandido morto, né, de que nós precisamos de um choque de ordem, tudo isso corrobora para a manutenção de um poder que não é institucional, não é um poder da polícia, não é um poder do judiciário, não é um poder, né? A Juliana mesmo falou, olha, vai para o júri popular, as pessoas absolvem. Então, quer dizer, não é um sistema, né, uma força, uma instituição que é responsável por essa perpetuação dessa representação social. Na verdade, isso é macro, né? É para a manutenção de um poder, que não é também só um poder de Estado, né? Você tem ali, é preciso pensar para quem, né? A quem interessa essa política de morte, né? A quem interessa esse estado de emergência constante, né? Estarmos amedrontados é conveniente para quem, né? Então, e aí eu acho que é uma leitura materialista mesmo, né? Quando a gente pensa nessa política de morte, no gueto, na periferia, na prisão, como uma colônia do capitalismo tardio, é porque, de fato, são locos de exclusão, de banimento, né? De eliminação do descartável, né? Do descartável
que não tem função nessa lógica, né, econômica que estamos vivendo. Então, isso está para além de uma instituição só. O problema não é formar bem policiais, a gente não vai formar policiais, né, coerentes, voltados para uma política justa e humanitária, dentro de uma lógica perversa que nos faz crer a todo momento que a segurança pública tem que ser uma política de guerra. Se a Juliana não me falasse que aqueles policiais eram civis, eu não saberia, né? Porque é tão militarizada a nossa segurança pública que eu te juro que eu já assisti dezenas de vezes esse documentário e eu nunca percebi que eles eram policiais civis. Então, né, assim, se a gente está acostumando o nosso olhar, a nossa sensibilidade para esse estado de alarme, de emergência, a gente vai legitimar essas políticas, né? E elas interessam não só uma instituição em particular, não é um problema do judiciário, não é um problema da polícia, né? Isso é macro mesmo, concordo com a Juliana. Também, bem rapidamente, que de repente a gente ainda consegue ouvir a Juliana mais um pouquinho antes dela sair, eu concordo plenamente assim, com a leitura de vocês, e eu acredito que a própria noção de guerra, né, esse estado, como a professora Débora e a Juliana também mencionaram, é às vezes o que justifica essa perversão, porque assim, só para voltar na sua pergunta inicial, eu não acredito, né, que ninguém que se habilite como policial tenha como crença inicial que as pessoas, que é bom matar as pessoas, né? Não acredito que é algo que eles tenham esse valor, né? Antes de iniciar, eventualmente, as suas carreiras. Então, eu acho que existe uma percepção, e ela sim, eu acho que é sistemicamente construída, de que matar essas pessoas é um mal necessário para o bem comum. E essas percepções também a gente vê na sociedade, né? E é o que eu acho que muitas vezes endossa esse tipo de postura, né? Olhando para a questão policial do indivíduo, né? Agora, lógico, não é só indivíduo, esses atos eles são os efeitos, né, de um estado de coisas muito maior. Então, eles são realmente a ponta, né, desse iceberg, que tem várias variantes e tem que ser olhado de vários modos, né? Então, eu acho que o desafio é, a partir disso, considerando todos esses elementos, pensar o que pode ser feito, né? Dentro dessas limitações que a gente tem, o que pode ser feito, né? Para limitar, para reduzir esse estado de coisas, né? Para além de todos os problemas de ordem social, ideológica, política que a gente tem na atualidade, né? Bem, eu também, parece que todos concordam que seria algo sistêmico, né? Eu queria perguntar para a Juliana, se der tempo, aí uns 4 minutos. Eu fiquei pensando em qual filme vem primeiro, né? Se o Auto Resistência ele vem antes do Prisioneiro ou se ele vem depois, porque parece que está tudo tão interligado, que é tudo tão temático, né? Que é a criminalização da pobreza. Eu queria te fazer essa pergunta, Juliana, e também falar aqui que nem a Samara, que nem a Samara, eu também fiquei assim, o que seria auto de resistência? No início eu pensei que era uma peça teatral, um auto, né, que tem como que é realmente passar uma moral, uma lição, e depois que eu fui ver que era um inquérito, eu também fiquei nessa, mas então, Juliana, fala um pouco para a gente sobre isso. Qual filme vem primeiro? Eu vi que tem outras inscrições no chat. Eu acho que se emendar, dá tempo. Eu corro. Tá certo. Marcela, pode falar. Boa noite, pessoal. Só agradecer a todo mundo, o debate está sensacional. A minha pergunta, a priori, ela já foi até meio que respondida, mas eu vou dar uma acelerada. A Juliana apresentou muito bem e explicou, ela abordou essa questão de como foi construído, né, o documentário, que foi bebendo de pesquisas e bebendo muito do movimento das mães. E eu queria perguntar para a Juliana como que foi esse diálogo com o movimento das mães, essa construção que deixou o documentário muito bem estruturado, bebendo de pesquisas e bebendo desse movimento. Eu acho que ficou uma construção muito completa, assim. Eu queria saber um pouco mais como foi esse diálogo com esses movimentos.
Paulo Henrique, você tem alguma pergunta? Boa noite, gente. Então, eu acabei de assistir o filme agora à tarde, fiquei bem impactado, né? Eu imaginei já que algumas das cenas mais fortes iam ser bem impactantes, mas eu não imaginei que tantas falas dentro, né, de uma instrução, né, seriam tão, assim, me causariam tanto asco, eu acho, não tem outra palavra para definir mesmo. E eu queria perguntar um pouco, a gente falando sobre o direito, se vocês pensam que existe alguma solução nesse sistema atual, porque muito se fala de reforma, de não sei o que e tudo, mas realmente na parte que você vê a pessoa que está lá como vítima, sendo inegavelmente a maior julgada, né, nesse processo, frente a todo um júri, a um sistema judiciário branco e se sentindo negra, você se vê assim numa posição realmente sem poder nenhum. Existe algum poder para o povo dentro desse sistema judiciário ou a gente sempre vai ficar protestando da porta para fora? Acho que agora completou um bloco já praticamente gigante, né, gente? Tinha que separar uma semana de conversa. Posso fazer uma perguntinha rapidinho antes? Com certeza. Daniel, meu nome. Eu pergunto o seguinte, eu não discordo de nada, aliás, eu concordo com tudo que foi dito aí por vocês. Eu gostaria de saber, assim, qual que é a sua visão, Juliana, principalmente a sua, a respeito da ideia, assim, meio que universalizante do que foi passado nesse auto de resistência. Tipo assim, vocês pegaram o Rio de Janeiro, né, que, digamos, da América Latina, aí pode-se dizer que é uma das cidades mais violentas, né? E, especificamente, acredito que deva ter sido aí uma região extremamente violenta dentro dessa cidade que já é violenta. A gente sabe que o Brasil é muito grande, muito diverso, né? Interior de cidades pequenas, a violência não chega de maneira nenhuma a esse nível que se observa nesse documentário. Não seria assim uma coisa, digamos, muito universalizante para uma diversidade extremamente, digamos, observada no país? Compreendeu minha pergunta? Compreendi, Obrigado. Daniel, com certeza. Acho até que eu vou começar por ela, que aí eu vou emendando com as outras, porque, bom, não teve nenhuma intenção nossa de ser universalizante, né? O filme ele é localizado no Rio, isso em nenhum momento é escondido, a gente não teve a pretensão de falar sobre o Brasil, inclusive porque seria impossível, a gente até considerou abordar São Paulo em algum momento, por conta da proximidade do movimento das Mães de Maio de São Paulo com os movimentos do Rio. Existe hoje uma rede nacional de familiares, né, em ação. Então, se a gente fosse seguir os movimentos, por exemplo, que seria uma possibilidade, teria uma abrangência maior em termos regionais, né? Tem o grupo das Mães de Maio do Cerrado, tem as mães de Manaus, tem Mães de Maio do Nordeste. Então, assim, é uma diversidade de movimentos que poderia ser o caminho, não foi, né? E aí eu acho que algumas especificidades que a gente não tinha tempo de trabalhar no filme, mas a maneira como a gente pôde construir conta, por exemplo, com um núcleo de direitos humanos dentro da Defensoria que surge em 2004. E isso é uma realidade específica do Rio de Janeiro, né? Em São Paulo já é diferente, em outros estados vai ser diferente. Tem estados que não existe núcleo de direitos humanos dentro das defensorias. A atuação dos ministérios públicos também é completamente diferente, dependendo do estado. Então, assim, não teria como fazer um filme, né, onde o judiciário fosse, de fato, né, o grande foco das lentes, né, com essa pretensão, né, universalizante. Então, isso a gente não teve, né? E aí eu acho que eu já emendo um pouco nesse diálogo com as mães, né, que a Marcela perguntou. E, bom, eu vou tentando seguir aqui. O diálogo era muito necessário, né? E elas sabiam que elas não eram as protagonistas do filme, né?
e elas concordaram e entenderam, não é nem entenderam, assim, elas ensinaram isso para mim durante todos os anos. Quando a Natasha me chamou para escrever o roteiro, já era 2015, né? Eu defendi em 2014, depois de 10 anos de pesquisa, né? Então, assim, eu sabia como aquele tipo, né, de ação, porque isso, elas se apoiam em todas as audiências, elas vão umas com as outras, né? E às vezes só tem aquele apoio, assim, possível, né? Você vê um grupo de mães que vai estar sempre nas audiências e se apoiando, né? É uma luta dura mesmo, né? Então, essa conexão, ela não veio para o filme. Eu acho que por isso que deu certo, né? Ela é muito anterior ao filme, e a Natasha, embora não tivesse contato com as mães antes, passou a ter para a feitura do filme, para as filmagens. Ela se tornou uma grande apoiadora dos movimentos de mães do Rio de Janeiro, vários, né? Que não temos um movimento só, são muitos movimentos diferentes. A Natasha é uma pessoa de uma sensibilidade imensa e entendeu que, assim, era ali que ela tinha que seguir, né? A gente até terminou recentemente uma consultoria para a Anistia Internacional, que a gente continuou trabalhando em dupla também, que deu certo. E é isso, a gente sabe que não tem como pensar as políticas de segurança pública sem escutar as mães, né? Sem escutar as pessoas que são diretamente impactadas por essa violência. Então, tem uma necessidade, né, de estar, pelo menos, afinadas com isso, até porque nós duas, tanto eu quanto Natasha, somos mulheres brancas do asfalto, como a gente fala no Rio, né? Com outra trajetória, né? E isso precisa ser considerado também quando a gente está produzindo esse tipo de material, né? Seja um material audiovisual, seja um material escrito, né? De pesquisa acadêmica, digamos. Então, esse eu acho que é um caminho que só deu certo porque ele veio de antes, né? Não sei se poderia ser dessa maneira, tanto para a gente conversar com uma juíza, que foi uma das mães que indicou, e falou, aquela juíza daquela vara, ela vai ter uma abertura maior, e aí vocês conseguindo conversar com ela, talvez as outras varas autorizem a filmagem, sabe? Porque são as mães que dominam aquele cenário interno ali, kafkiano, né? Assustador. Então, até esse tipo de informação a gente teve do próprio movimento de familiares, porque entenderam que seria importante isso, alguém conseguir entrar e filmar as 4 varas do júri no Rio de Janeiro, né? Que é uma coisa super difícil, assim. Vocês não têm ideia de como foi negociar com 4 juízes e seus substitutos e os substitutos dos substitutos e tudo mais, né? Então, enfim, quando o Pedro Henrique fala, né, que a vítima é a maior julgada, né, e esse é o lado mais duro de lidar com aquela situação, né, eu penso sempre na forma como as defensorias, porque eu vou falar no plural mesmo, a Beatriz depois explica isso para quem não é do direito, mas assim, esse núcleo, né, que atua como assistente de acusação do Ministério Público, é um núcleo onde os defensores são acusados pelos outros defensores de não estarem honrando a casa, digamos, né? Eles estão desonrando a Defensoria Pública porque estão atuando ao lado de quem acusa os policiais, né? E eu sempre me lembro de um desses defensores, né, que é muito próximo das famílias, que durante uma audiência, onde teve o seu lugar, né, contestado dessa maneira, respondeu que ele continuava defendendo, sim, mas que ali ele estava defendendo o direito à vida. Então, assim, a gente chega num grau de disputa de argumentos também ali, que um defensor ataca o outro, dizendo que está desonrando a casa, e esse próprio defensor, porque está defendendo as famílias, também precisa se defender, né? Se chega a esse ponto de, enfim, por isso eu falei defensorias no plural, né? Porque ali naquela hora da audiência tudo pode acontecer, né? É muito complicado.
E aí eu acho que quando a Ana Laura pergunta o que veio antes, assim, o Auto de Resistência é um filme muito mais recente, né? As professoras já comentaram sobre isso, e eu só queria, porque você não foi a primeira pessoa que falou, né? Foi uma escolha que a gente fez de não ter nenhum especialista explicando nada. A gente até fez entrevistas, mas assim, o Michel Missel, outros professores até aparecem, mas na CPI do Auto de Resistência, dentro da Assembleia Legislativa. A gente não quis entrevistar, porque a gente achou que poderia ficar muito chato. Então, a gente tentou dar um outro ritmo para o filme, né? Por isso não tem ninguém falando assim, então, gente, Auto de Resistência é um registro, né? Aí, a captura disso é por conta de cada pessoa que vai assistir, né? É praticamente assim, porque até entender o registro é muito importante, né? Entender que o policial diz que atirou para se defender, mas tem muitas vítimas que o corpo, né? Quando você faz o exame lá no IML, né? O exame de laudo cadavérico, a pessoa foi atingida nessa região do antebraço. Então, assim, alguns têm muitos sinais evidentes de execução sumária, né? A maior parte dessas vítimas. Então, a pessoa não tinha como estar atirando se ela foi atingida nessa região. E mesmo assim, esse discurso prevalece, né, do auto de resistência. É a versão do policial, é a primeira versão sobre os fatos. E é a versão contra a qual os familiares precisam lutar, né? Então, o fato de ser o primeiro registro é algo muito cruel também nesse processo todo, né? Só que, repetindo, né, isso, não é só aquela situação, tem toda uma engrenagem por trás desse disparo. E aí a nossa intenção era discutir a possibilidade dessa engrenagem, como é que ela funciona e como que está funcionando tão bem, né? Às vezes, quando falam de falha na segurança pública, né, ou apontam um erro desse policial como um erro individual e expulsa da corporação, isso não vai resolver nenhum problema, né? Mais uma vez, a gente sabe que não é uma questão de atuação individual, tem uma orientação institucional para que essas populações recebam um tratamento diferenciado, né? Eu acho que isso não é só com a polícia, isso aconteceu também agora durante a pandemia. As maiores vítimas são as pessoas negras e moradoras de favelas. Quem mais morreu na pandemia? Então, assim, é o sistema de saúde também, não é só o sistema de segurança pública, né? E eu acho que esse tipo de questionamento, ele é urgente, né? Enfim, não sei se eu embolei demais, desculpa. Que isso, Juliana, foi ótima a sua fala. Passo para as outras professoras comentarem. Eu acho que eu vou fazer como Juliana. Vou começar também com a interferência, né, com a pergunta do Daniel, porque muitas vezes eu já ouvi também, né, essa dúvida, né, esse questionamento de que a situação no Rio é algo muito particular, né, muito mais grave do que no resto do país, enfim. E a gente não tem como mensurar, fazer comparações, por exemplo, entre os estados da federação, somente pelas representações que chegam até nós, né? É claro que se a gente for pensar nos meios de comunicação de massa, né, nos programas televisivos que abordam o crime, majoritariamente isso é tratado como uma questão do Rio de Janeiro. Então, a gente recebe na nossa casa, por meio desses meios de comunicação, a ideia, né, a representação de que lá é mais grave do que no resto do país. Mas quando a gente vai pegar alguns dados, por exemplo, os mais confiáveis, que são os dados estatísticos de homicídios, né, porque há uma série de problemas na produção de dados oficiais sobre outros crimes, né, roubo, latrocínio, enfim, né, o de homicídio é o mais confiável, mas também tem problemas. Por muito tempo, nós acompanhamos os dados sobre homicídios em cada unidade da federação, e o estado de Alagoas era o estado mais perigoso em termos de quantidade de mortes violentas, né? Isso é algo que a sociedade civil desconhece absolutamente. Por quê? Porque ela recebe todos os dias, né, por meio da TV, ou agora até pela internet, pelo computador, que o Rio de Janeiro é, né, o estado mais violento.
que o Rio de Janeiro é o estado que tem mais milícia, então que talvez, né, e aqui eu estou fazendo só uma conjectura, tá, Daniel? Você não disse isso, mas que talvez lá somente a segurança pública seja militarizada, ostensiva desse jeito, e não, na verdade a segurança pública ela é militarizada no país inteiro, né? Ela atua desse jeito, de forma, né, beligerante, de forma extremamente letal, né? E aí o anuário de segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz todos os anos, né? Acho que foi a Ana ou a Marcela que colocou aqui, né, os dados de número. O anuário e o Atlas de Violência trazem números, né, sobre a morte que é nacional e que atesta exatamente uma quantidade enorme de letalidade policial em todos os estados da federação. Então, embora o filme tenha sido feito no Rio de Janeiro, né, uma realidade muito particular, eu entendo que a gente pode transpor essa reflexão do auto de resistência para uma questão nacional, sim, porque a política de segurança pública nacional é militarizada, mesmo nos governos, né, anteriores, onde a gente teve o PRONASSE, que era o Programa Nacional de Segurança Pública, vírgula, com cidadania, eu acho ótimo isso, né? O vírgula com cidadania trazia algumas premissas, por exemplo, preventivas de segurança pública, mas o que se gastou em termos nacionais com armamento forte, né, pesado, não só no Rio de Janeiro, no país inteiro, foi assombroso, foi da ordem de 4, 5 bilhões de reais, né? Então, é uma política de Estado, não é uma política de unidade da federação, não, tá? E aí, assim, só a pergunta do Pedro, que eu achei muito legal, né, Pedro? O que a gente pode fazer? Né? Eu entro em sala de aula sempre, né, muito esperançosa de escutar uma pergunta como essa e de ter, né, uma resposta que seja crível, né, e que fomente o desejo de todos vocês de falar, então é assim, então vamos lá, né? Eu acho que a gente começa a mudar esse estado de coisas dentro da sala de aula mesmo, né? Com uma formação crítica, reflexiva, que vai desembocar em profissionais críticos, por exemplo. É um trabalho difícil e lento? Mas esse núcleo de direitos humanos, por exemplo, que tem lá na Defensoria do Rio, certamente está composto por pessoas altamente críticas, muito comprometidas com a sua, né, com a sua missão social, vamos dizer assim, na sua profissão, de atuar pela vida, como a Juliana disse que esse defensor falou, né? E ele está ali fazendo um papel que eu acho muito importante, que é de um jurista orgânico, né? De um jurista que está preocupado em fazer justiça social. Nós temos vários, né, pelo país inteiro, né, juristas que estão comprometidos com a questão social, com a justiça social, né? E num governo, né, quando a gente tem um governo mais democrático, né, que agora a democracia é flexível, ela pode ser mais ou menos, né? Não é isso, tá, gente? Mas faz de conta que é aqui nesse momento. Nós também podemos, nós, sociedade civil, compor conselhos, né, fazer um controle social, que a militância faz muito bem, essas mulheres, esses movimentos de mulheres, que a Juliana falou muito bem, existe no país inteiro, elas não estão só reivindicando, elas não estão só ali fazendo, né, uma manifestação, elas estão fazendo controle social, elas estão falando, elas estão denunciando, elas estão falando que as instituições estão agindo errado. A gente pode fazer isso dentro e fora da instituição, a gente pode compor conselhos, né, deliberativos, participativos, e a gente pode fazer o controle social cidadão, sim, né, de denúncia, de busca de responsabilizações, enfim. Então, não é pouco isso, Pedro, é que isso é realmente menosprezado socialmente, como dizer, isso é um mimimi, ou isso não leva a nada, leva sim. Eu imagino que Juliano deve ter viajado o país inteiro antes da pandemia, e agora deve ter trabalhado virtualmente também com vários lugares, né, discutindo, falando sobre essa denúncia, esse documentário denúncia, né? Então, isso é altamente de um engajamento político muito significante, a gente muda as estruturas sociais, não muda radicalmente, infelizmente eu gostaria que fosse mais rápido, mas muda exatamente sim, né? Formando juristas críticos e atuando como cidadão no controle das instituições, tá? Eu, só para, assim, obviamente concordando com as duas, né, a gente fica sempre numa posição difícil falar depois da professora Débora, mas eu concordo e eu acho que só para pegar o gancho do que você estava falando, Débora, é interessante que a gente, como população, né, se mistura entre percepções que reafirmam essas políticas, né,
letais, racistas, muitas vezes por parte do Estado, e uma grande massa que fica muitas vezes numa ignorância passiva, né? E eu acho que documentários como esses, como o Auto de Resistência, como o Prisioneiro da Grade de Ferro, eles chacoalham um pouco essa visão, né? E é assim, a percepção que eu tenho todos os semestres e discussões com os alunos são isso, é exatamente isso. Então, jogar na nossa frente, né, questões que a gente muitas vezes joga para debaixo do tapete, chama para nós também a responsabilidade por isso, né? Eu achei muito interessante a questão do nome do Auto de Resistência, porque ele traz, né, acho que a reflexão também sobre o contexto em que essas atuações elas ocorrem, né? Quer dizer, o que está motivando, o que está justificando essas intervenções policiais para além da questão carcerária? O documentário ele traz situações, pelo menos do que eu me lembro, que eram não apenas a questão das drogas, né? Então o argumento é sempre que se trata de um traficante, e um caso que eu acho que foi um caso de roubo de cargas, né? Então, o que justifica matar alguém, né, aparentemente, o que justifica essas intervenções em áreas consideradas conflituosas são drogas e propriedade, patrimônio, né? Então, assim, a percepção, né, que eu tenho em sala de aula é que eu tenho que explicar para os meus alunos que, no caso da legítima defesa, não existe, em tese, limite, né, para a defesa. Então, alguém pode matar alguém em favor do patrimônio, né? Então, o nosso sistema, ele aceita que, aparentemente, o patrimônio é mais importante do que a vida de uma pessoa, e é algo que choca todos os alunos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação provocada, né? Então, o que leva essas intervenções? O que justifica isso? E aí a noção de resistência, né? Eles estão resistindo, né? Então, para a gente colocar como sociedade, a gente realmente enxerga como necessárias essas intervenções para as drogas e para patrimônio, né? E essa é a nossa responsabilidade, porque, enfim, que tipo, né? Então, acho que talvez essa discussão, né? Para a gente começar a pensar a partir disso, questões um pouco mais relativas à normatização da atuação da polícia, então regras claras que definam quando, né, em que circunstâncias podem haver essas atuações, né, quais os protocolos a serem utilizados por esses policiais, enfim, esse debate a gente precisa fazer e não é o Estado que pode fazer isso pela gente, né, ele tem feito isso pela gente, e é o que a gente está vendo agora nessa situação, né? Muito bom ouvir vocês. A Ana fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ana Carolina Oliveira Souza perguntou: professores, como vocês percebem a desobediência das polícias do Rio de Janeiro à decisão do STF, que proibiu a realização de operações policiais na pandemia? Alguém mais tem outra pergunta a ser feita? Algum apontamento? Intervenções? Oi, vou falar brevemente também da pergunta da Ana Laura. É a DPF 645, salvo engano, né? 635, a DPF 635, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi produzida depois da morte do João, né, como que era o nome de João Miguel, salvo engano, né, foi morto numa incursão, né, durante a pandemia, numa das favelas, acho que em Realengo, não me recordo bem. Esse descumprimento, né, porque o Supremo determinou que essas ações, como essa da favela do Rola, né, que teve no documentário do Auto de Resistência, que esse tipo de incursão da polícia só acontecesse em caso de extrema necessidade e com a comunicação ao STF de que ela aconteceria, né, e a polícia
deixou de obedecer, não obedeceu, né, e mais de uma vez produziu operações daquele porte, né, inclusive com muitas mortes. O que eu penso, né, assim, nós estamos vivendo especificamente nesse momento, e aí eu digo especificamente mesmo nesses últimos anos, né, uma polarização política que tem ingressado, né, dentro das forças policiais, não é? Então, inclusive, essa semana saiu, né, na Folha um debate muito bom, né, do Renato Ribeiro, que também é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando, né, ele é um estudioso das forças policiais, paulistas inclusive, e ele estava falando daquele coronel da Polícia Militar que fez um chamamento à corporação para participar do 7 de setembro, né, de manifestações pró-Bolsonaro, mas que também demandam o fechamento do STF, enfim. Eu acho, Ana, que não dá para pensar o descumprimento dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, essa desobediência, né, das polícias cariocas, fora desse contexto, né, de polarização política e de e de motins mesmo, né, a gente está vendo uma desobediência interna das corporações, teve, né, as greves no começo do ano passado, não sei se vocês se recordam, né, aquelas greves no Ceará, até o irmão do Ciro Gomes sofreu, né, um ataque a tiro, enfim. Então, tudo isso, para mim, tem muita conexão, né, nós estamos assistindo mesmo uma polarização política no interior das corporações, das polícias militares, né? Eu acho que em menor grau nas Forças Armadas, pelo menos, né? Nos oficiais de baixa patente, isso um pouco mais, mas não no oficialato maior, mas nas polícias militares, sim, isso é muito preocupante, né? E aí o Renato fez uma avaliação muito interessante na Folha essa semana, acho que foi segunda ou terça-feira, ontem, né? Sobre isso. Então, para mim, todos esses eventos, as greves do ano passado, os motins, esse chamamento do coronel, né, da PM lá de São Paulo, e essa desobediência da ordem, né, do STF, elas estão relacionadas a um posicionamento político, né, que é um posicionamento que demanda, né, que está propagandeando essa política de morte, né, que está tornando essa política de morte legítima. Então, é uma política de morte legítima para essa corporação impregnada desses valores, e aí eles exteriorizam com esses comportamentos, tá? A minha visão é isso. Eu concordo. A gente tem 5 minutos finais, mas eu gostaria de perguntar e incentivar um pouco o debate nisso que a Ana Carolina começou, como que fica todo esse sistema, né? Esse sistema carcerário, mas além dele, né? Além dos 2 filmes, como que fica esse sistema de matar gente, né? Agora na pandemia de Covid-19 pela qual estamos passando, e as situações dos encarcerados, mas não só eles, da população periférica também, né? Como que fica essa necropolítica nesse cenário em que a morte está aí por todo lugar? Assim, só muito rapidamente, eu acho que isso ficou muito claro, né? Que também no sistema carcerário existe essa seletividade de quem vive e quem morre no contexto da pandemia. Então, a gente teve determinações também do STF no sentido de liberação desses presos, e isso foi muito pouco atendido, né? Na maior parte dos casos, isso não foi aceito como justificativa para liberar presos do sistema que eram presos provisórios, né? Não eram nem pessoas que estavam cumprindo ali sentenças. Então, eu acho que a gente vive num país em que fica muito decidido quem tem o direito à vida ou não, né? E a situação da pandemia foi um exemplo, levou esse caso ao extremo, né? Aliás, a professora Beatriz, junto com a professora Cândice, as duas escreveram um texto exatamente sobre isso, né? Eu li, achei muito bom, tá?
Tá no consultor? Qual é a plataforma, Beatriz? Isso, no consultor jurídico. Está no consultor, não é? Eu gostei demais, sugiro a leitura, porque ela faz exatamente, as duas, né? Fazem exatamente essa reflexão sobre a resistência da estrutura jurídica, né? Não é nem só o sistema, né, judiciário propriamente dito, mas não é só o poder judiciário, mas é toda a estrutura jurídica mesmo, da resistência em acolher uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução não, uma recomendação, né, que falava do desencarceramento, né, sinalizava para a necessidade do desencarceramento, claro que não de toda a população carcerária, né, meninos e meninas, mas de um contingente, enfim, né, com comorbidades, enfim, e que seria avaliado, né, paulatinamente. Então, houve uma resistência muito grande, né, da estrutura do sistema de justiça. E eu acho que isso, que as duas colocaram no texto, é representativo, inclusive, do que a gente discutiu aqui hoje, né, dessa política que opera pela banalização da vida dessas pessoas, né? Então, não foi importante desencarcerar, né, aquelas pessoas que também estavam sujeitas a um adoecimento mais severo, inclusive, né, porque estavam ali em condições de higiene precaríssimas, como vocês viram no Prisioneiro da Grade de Ferro, mais ou menos as prisões brasileiras, elas são mais ou menos aquilo, né? Então, nós, campo jurídico, agora estou falando, resistimos bravamente, ou seja, banalizamos aquela vida, né, que estava ali. Os dados oficiais do DEPEN atestam que teve menos de 270 encarcerados mortos por Covid até agora. Eu duvido muito desse número, tá, gente? É um dado oficial que eu questiono bastante, porque no universo de 575 mil mortos no país inteiro, só 270 terem sido, né, vitimados num sistema carcerário desumano e horroroso, né, e imundo como aquele que a gente conhece, acho pouco provável, né? Então, assim, concordo com Beatriz também, coloca depois para os meninos, Beatriz, esse texto foi um texto bem forte, eu gostei muito, viu? Quero até parabenizá-la. Ai, obrigada. Então é isso, gente, estamos chegando aqui no nosso horário final. Quero agradecer imensamente a participação das nossas convidadas maravilhosas e de todos que puderam participar. Foi um ótimo momento de reflexão sobre esse tema tão importante. Obrigada também pela participação de todos vocês, né? E depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube. Brincadeira. Aos interessados no certificado, peço que preencham o formulário de lista de presença e pesquisa de opinião, que está disponível no chat do YouTube e também na descrição do vídeo. Uma ótima noite a todos vocês. É isso, tchau, muito obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Foi um prazer. Adoro dividir mesa com a professora Beatriz também, muito legal. Eu também, Débora, obrigada. Bom. Obrigada a vocês pelo convite, pelo debate e pela iniciativa, né? Pela iniciativa, muito legal. Foi muito bacana. Eu vi que o evento é enorme, você viu, Beatriz? Tem vários documentários, eles vão fazer vários debates, né? Eu achei uma riqueza isso, nossa. E a plataforma são alunos do PET, ou é uma iniciativa de vários institutos, não é isso? Né? Isso, são vários institutos. Na maioria são PETs, né, meninas? Uhum. A maioria são PETs, mas é a plataforma Ecofalante, tem um programa Ecofalante Universidades, que eles meio que fizeram uma parceria, que eles deixam a gente usar a plataforma de streaming deles. E é só um streaming educacional, só tem documentários sobre essa temática socioambiental e tal, é bem interessante. Uhum. Gente, ficou muito bom. A página tá linda, os documentários estão super interessantes. E foi fiquei muito feliz, muito honrada também pelo convite. Isso mesmo, também. Gente, um abraço para vocês, então. Abraço, tchau para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.